Confiança e delírio são coisas completamente diferentes. O que aquele imbecil acabou de fazer foi simplesmente dar vida a uma fantasia onde ele é o herói. E o sucesso nunca virá para pessoas que se cegam com delírios fantasiosos. Dentro do mangá de Blue Lock existe um personagem que não é muito comentado dentro do fandom, sofrendo até um certo hate em alguns lugares por algumas pessoas, porém ele é extremamente bem escrito e eu sinto que ele passa alguns ensinamentos bem importantes tanto para alguns sistemas da obra quanto para o leitor em si. Esse personagem é o Yukimiya Kenyo. O Yukimiya é inicialmente apresentado durante a terceira seleção do Blue Lock como o top 5 dentro da obra, e assim como a maioria dos personagens desse top 6, ele começa como um personagem raso, sendo sustentado puramente por meio do carisma. Ele vai cativando o público de uma forma bem tranquila, porque ele é de longe o mais gente boa ali do top 6. Ele é com certeza o mais receptivo dos personagens novos introduzidos. Nesse vídeo eu quero conversar sobre o Yukimiya, porém diferente dos outros vídeos do canal, nesse vídeo eu vou tocar em um assunto específico do personagem, que é o desenvolvimento dele durante a Liga Neo-Egoísta. Um momento onde a gente acompanha as reais camadas do personagem, onde mostra o seu passado e também a sua personalidade. O começo da introdução desse passado do Yukimiya é pós o jogo contra o Barça, quando a gente acompanha um comportamento bem agressivo e bem súbito vindo dele contra o Isagi. O Yukimiya aparece falando que o Isagi tomou uma atitude indigna de um atacante, já que ele fez uma assistência ao Kunigami no final do último jogo. Esse momento é um divisor de águas para o personagem. Eu descrevi isso como sendo algo súbito porque o Yukimiya não tinha nenhum tipo de comportamento semelhante a isso até esse momento. Muito pelo contrário, ele sempre foi alguém que tentava resolver as situações de forma pacífica, como ele mesmo dizia, ele se chama de pacifista durante a terceira seleção. Porém, um traço de personalidade dele que não aparecia tanto é a arrogância. Algo que a gente começa a compreender melhor durante esse momento. Mas para a gente entender de onde vem a arrogância do Yukimiya, primeiro a gente tem que entender o que aconteceu no passado dele. O Yukimiya teve uma vida basicamente perfeita, nunca teve maiores problemas, era um ótimo jogador, foi contratado como modelo, era popular na escola, tinha uma relação boa com seus pais. Ele teria um futuro próspero. Ele mesmo diz isso nessa cena. Se tornar o maior atacante do mundo era um sonho possível para ele, até um fatídico dia mudar o rumo da vida do Yukimiya. Um dia ele começou a sentir borrões e falhas na visão, e indo ao médico ele é diagnosticado com neuropatia óptica, uma doença que piora a visão de uma pessoa, podendo até a cegar se não for tratada a longo prazo. E isso destrói o Yukimiya, destrói ele completamente. Ele resolve que vai usar o pouco tempo que ainda tem enxergando para se tornar o melhor atacante do mundo. Porém, o que ele mesmo não percebeu é que o tempo que ele passou tendo essa vida perfeita construiu nele um complexo de perfeição e uma síndrome de protagonista. O que é bem irônico, já que em Blue Lock, uma das principais lições é que você tem que ser o protagonista da sua história. Porém, o Yuki acabou se perdendo e aplicando isso de uma forma errada, mas eu vou explicar isso mais a fundo quando isso for tocado dentro da obra. Mas enfim, passado disso, finalmente vamos ao momento do desenvolvimento em si, onde o Yukimiya é escalado como titular na partida do Bastard vs Manshine. Ele passa boa parte do jogo sem fazer nada, até porque a obra nesse momento estava se focando no desenvolvimento de outros personagens, mas próximo ao fim da partida ele começa a agir. Ele chega roubando a bola do próprio time e avançando em alta velocidade, driblando o time inteiro do Manshine com facilidade. Ele continua avançando, enquanto se lembra do mantra que ele repetiu para si mesmo durante todo esse tempo para se reerguer: Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Ele continua avançando, aplicando seu clássico chute giratório para tentar fazer o gol, mas no entanto tudo é frustrado pelo Chris Prince, que para o chute dele com facilidade. Isso faz o Yuki entrar em desespero e o ego aparece para explicar o real motivo por trás dessa reação dele. O Yukimiya se superestima demais. Ele já passou a barreira da autoconfiança do egoísmo. A arrogância dele levou ele para um delírio, para uma fantasia onde ele é o herói invencível e que ele vai vencer e solucionar todos os problemas. Mas como o próprio ego diz nessa cena, o sucesso não vem para pessoas que se cegam nos próprios delírios.
Alguém que se isola dentro do próprio delírio sem compreender como o mundo funciona nunca vai ser capaz de alcançar os seus próprios objetivos. Alguém que acredita ser o protagonista da realidade de forma incontestável não consegue fazer isso, porque todos são os protagonistas de suas histórias. E como o ego diz, os objetivos são concluídos quando as fantasias das pessoas envolvidas se cruzam. O Isagi, inclusive, cita algo semelhante a isso durante o desenvolvimento da partida, quando ele percebe que o único jeito dele conseguir evoluir como jogador e fazer com que os outros evoluam ao mesmo tempo é conseguir cruzar o egocentrismo de todos eles para conseguir evoluir e alcançar os objetivos deles. Mas voltando à cena do Yukimiya, o Isagi vai até o Yukimiya triste e questiona por que ele resolveu agir sozinho, sugerindo um bom plano para que eles armassem uma boa investida final contra o Manshine. Plano esse que o Yuki recusa, iniciando uma discussão bem acalorada entre os dois. O Isagi diz que o Yukimiya é narcisista, orgulhoso e que ele não ia conseguir fazer nada sozinho, e o Yukimiya diz que o Isagi é tão babaca quanto o Kaiser. E eles continuam discutindo assim até que o Isagi eventualmente sair de perto dele. O jogo vai seguindo, e enquanto o Isagi usa a estratégia do egocentrismo para se superar cada vez mais e impulsionar o time para frente, o Yukimiya cai cada vez mais fundo no inferno que ele mesmo criou. E é nesse momento que ele finalmente admite que o Isagi tem razão sobre o que disse do orgulho dele, mas ao mesmo tempo o Yukimiya ainda assim não consegue se desprender dos pensamentos acerca dos próprios sonhos. Ele então começa a entrar em um devaneio, finalmente caindo na real de que o Isagi vai afundar as fantasias dele se ele não fizer nada a respeito disso. Mas ele não consegue fazer nada. O Isagi continua disparando na frente dele. Porém, o Isagi faz um último passo desesperado para o Yukimiya. Por mais que ele tenha feito isso com o único objetivo de afundar o Kaiser, isso foi o necessário para ressuscitar o Yukimiya, que resolve morrer abraçado nos próprios sonhos dele, conseguindo marcar um gol e finalizar a partida. Esse momento é o ponto-chave de mudança para o personagem do Yukimiya, onde ele finalmente muda a própria percepção de si mesmo e do mundo, quando ele tem esse choque de realidade, quando ele percebe que não importa o quanto ele olhe para si mesmo e diga que ele é invencível, que ele vai conseguir superar tudo e não sei o quê. Porque se ele não se desenvolver, se ele não treinar, se ele não se aprimorar, ele não consegue. Não adianta só você se achar melhor do que o que você é, porque isso vai distorcer a sua visão e as suas próprias capacidades. Se subestimar e se superestimar são problemas igualmente ruins. E o Yukimiya não tinha noção disso até o momento onde ele é afundado por essa própria fantasia que ele tinha. A gente vê mais sobre isso no jogo do PXG, mas antes de eu comentar sobre esse jogo, eu quero comentar mais sobre o momento dele e do Isagi depois da partida do Manshine. Os dois vão até o outro e pedem desculpa. Esse momento pode soar confuso, já que o Isagi parece estar 100% certo no que ele falou, mas o Yuki também tinha uma certa razão em dizer que ele estava ficando igual ao Kaiser. Os dois tinham pontos válidos um sobre o outro e ajudaram o outro a melhorar nesse momento. É algo bem legal para desenvolver os dois personagens. Além disso, também temos um momento em que um time que dá um valor para o Yukimiya no leilão, né, no ranking do Blue Lock, resolve pagar o tratamento dele para conseguir tratar a neuropatia óptica e auxiliar ele no sonho dele, o que já dá mais um fechamento para o arco do personagem. Encerrando, no jogo do PXG, quando o Yukimiya entra no campo, a gente logo de cara percebe que ele melhorou muito as habilidades dele, onde em alguns diálogos nós notamos o que fez ele melhorar. O fato de ele ter caído tanto no jogo contra o Manshine fez ele repensar o modo como ele estava agindo. Ele resolveu se adaptar aos outros ao seu redor para se aprimorar, engolir o orgulho e a arrogância para finalmente poder correr atrás dos sonhos de forma crível, sem se agarrar a fantasias e delírios sem sentido, mas sem desistir dos próprios sonhos. O Yukimiya melhorou como jogador e como pessoa para realizar os seus sonhos ou morrer abraçado com eles. E bem, o vídeo foi isso. Eu queria trazer uma análise curta sobre o Yukimiya. Como eu falei, é um personagem que ele tem ali o seu momento de brilhar, não é tão grande assim, mas eu sinto que esse momento é bem profundo e eu queria comentar um pouco mais sobre ele, porque eu não vejo tanta gente falando sobre esse momento. Mas é isso, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!